Me chamo Joel e eu sou um pixel artista e nesse vídeo aqui eu vou fazer um inimigo pro meu joguinho, pro meu primeiro jogo. É um polvo do caos. O meu primeiro jogo é Flappy Bird, eu acho que fala assim. Que é aquele joguinho do passarinho que ele vai desviando de uns canos, negócio assim. É um joguinho bem simples, mas, né, como eu tava aprendendo a primeira vez que eu faço um jogo, né. E eu não tenho tanta habilidade assim, então foi um jogo que eu fiz pra estudo, né. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um inimigo pra esse joguinho. E que não vai ser pássaros, né? Vai ter alguma coisa a ver com o meu world build que eu criei. Meio que eu peguei algumas ideias assim do meu world build e tentei colocar nesse jogo pra ele não ficar só aquele jogo meio, sabe, copiado, passarinho, essas coisas e tal. Porque eu tava fazendo um curso, né, de programação e eu queria fazer, não que tava muito no curso, eu queria fazer algo mais diferente, talvez com a minha arte, né, fazer algo diferente com o visual, né. Então eu tentei trazer elementos do meu world build nesse projeto, né? E eu acho que ficou interessante. Nesse começo aqui do processo, eu começo fazendo os esboços, né? Começo trabalhando com base no jogador, entendeu? Mais simples, não queria fazer algo muito trabalhado e tal. E também porque eu queria fazer algo bem simplesinho mesmo, só para terminar o jogo rápido e não ser aquela coisa muito demorada. Mas eu tentei fazer algo bonitinho e algo meio que do meu estilo, sabe? Do meu jeito, assim, com as minhas ideias, sabe? Eu não queria fazer algo muito o que tinha no curso, sabe? Meio copiado do curso. Claro que a programação em si, ela é muito no que estava no curso, né? No ensinamento lá do professor. Mas a arte eu queria deixar mais o meu visual, assim, mais a ver com o meu universo, né? Com o meu world build. Que eu decidi até colocar como posso explicar? O yin yang do meu universo, sabe? Meio que o caos e a harmonia e tal. Faz algum sentido o jogador e o inimigo, a arte deles. Eles têm alguma coisa bem importante no meu universo, né? E em breve eu quero também tentar criar mais projetos e tal. E quero encaixar essas ideias nesses projetos no futuro, para ficar algo legal. E é isso, nesse começo é mais esboço, mais trabalhando a forma. Um polvo é bem difícil de fazer, por conta dos vários tentáculos que ele tem e, né, é um pouco complexo. E eu não, né, fazendo muita coisa meio rápida, então não vou mentir, eu fiz um negócio meio medíocre, né, meio assim, mas não ficou feio não, eu tentei dar o meu melhor, então é isso. Vai ficar perfeito, né, falar bem a verdade, mas não tá tão bom como eu queria, mas tá interessante, né, eu acho que tá bacana. E é isso, nesse começo eu vou fazendo os esboços, vou trabalhando em alguns detalhes pequenos e tal. Eu gosto de ir fazendo, aí o que vem na cabeça eu já vou colocando, as cores também. Então eu vou fazendo assim. Como eu fiz esse negócio muito, também como é o começo, quando eu tava começando a aprender animação, então eu não tinha tanta habilidade assim, ainda não tenho tanta. Eu tô estudando sempre para melhorar em animação, porque a animação é um negócio bem difícil, né, de aprender. Então eu tô começando aí. Mas ficou bem interessante a animação dele. Nesse vídeo aqui também eu vou estar mostrando acelerado, né, o processo como eu estava fazendo a animação. Não vai ser aquele negócio detalhado, eu não vou estar falando muita coisa técnica, essas coisas assim. Porque é um videozinho que eu vou mais mostrando mesmo o inimigo e tal. Um dia eu quero tentar fazer um time-lapse não, um vídeo mais trabalhado, cru mesmo, sem estar acelerado. Falando um pouco mais sobre o processo, ensinando também um pouco, né, do que eu sei, assim. Claro que por mais que eu ainda tô aprendendo ainda a animação, eu devo saber alguma coisa, né, que dá pra te ajudar, né. Eu tentei algumas técnicas diferentes também ao longo do tempo. Essa daí foi uma das piores técnicas que eu tentei fazer em animação, né. Não, técnica não, eu fiz a animação como posso explicar. Eu fiz uma gambiarra, essa é a verdade. Eu fiz uma gambiarra grande para poder fazer essa animação. E não ficou muito bom, né? Ela ficou muito difícil de trabalhar porque eu fui botando os detalhes logo e fazendo a animação com detalhe. Como é um polvo, ele é complexo, a anatomia dele. Então, para fazer ele desse jeito, tava muito difícil. A gambiarra aqui ficou bem chato para mexer. Nossa, deu tanto trabalho esse inimigo depois, ainda mais pra encaixar no jogo. Porque como também era a primeira vez que eu tô aprendendo a fazer jogo e tal, eu fiz muita gambiarra. Então, como o inimigo ele é muito maior que o jogador, muito mesmo, ele ficou bem chato de trabalhar isso dos pixels no jogo. Ele ficava distorcendo muito e eu não manjo muito disso de resolução em jogo. Então, deu um probleminha. Como era a primeira vez que eu tava fazendo, não tava entendendo muito, então foi chato, mas eu consegui resolver, tá? No jogo ele tá mais bonitinho, eu não lembro se eu tive que refazer ele no tamanho menor, eu acho que eu fiz isso.
Então essa versão dele aqui não foi pro jogo base. Talvez foi, porque eu acho, se eu não me engano, eu usei essa mesma textura dele em um... Como posso explicar? Em uma skin pro jogador. Então, tive que diminuir pro tamanho do jogador, que é 32 por 32. Esse aqui, se eu não me engano, é 64 por 64. É. Tamanho é um tamanho muito grande pro inimigo, com base no jogador. Então eu tive que fazer uma gambiarra dentro do Game Maker, né, que é onde eu tava fazendo o jogo, para poder ficar bacaninho ali o inimigo, né. Então é aquilo. Foi difícil para mexer nele. Eu tive a pior escolha de animação e depois com o tempo eu fui aprendendo outros tipos de como outros tipos não, outros processos de arte para fazer animação diferentes, sabe? Trabalhando na versão final aqui. E eu acho que foi uma péssima escolha. Eu acho que eu deveria focar mais no esboço, em toda a animação, fazendo o esboço primeiro, em toda a animação dele, sabe? Em vez de ter, tipo, eu ir fazendo a animação com um monte de detalhe, que foi a primeira escolha, que eu ia ter que ficar trabalhando nos detalhes. Não sei se por um pensamento parece fácil, porque como ele já tá finalizado, é só eu trabalhando ali no que tá errado, no que quebrou, entendeu? Mas como ele é uma animação muito complexa, se fosse para me fazer uns movimentos muito complexos, ia ficar muito chato de trabalhar. Eu não sei, assim, talvez para alguma pessoa deve ser mais fácil, mas para mim ia ficar muito difícil. E foi uma péssima escolha, né? Ainda mais porque ele é um negócio, ele tem uma anatomia, o polvo e qualquer outro desses bichos, eles têm uma anatomia diferente. E aí é meio complicado, é bem complexo, né? Porque é muito tentáculo, é muito membro para trabalhar, é difícil. Então não dá pra me fazer aquela coisa assim, sabe, desse jeito aqui. Até dá, mas ia ficar, ia dar muito trabalho. Porque ele não estava trabalhado por camadas. Se você olhar aí no vídeo, ele só tem duas camadas. Uma para alguns detalhes e a outra pro corpo. Só que o corpo dele é complexo, ele tem vários membros, então ia ficar aquele bagulho meio... Não deu pra fazer um trabalho muito bem feito. Não vou mentir, essa animação dele eu não curti muito. E ele ficou bem complexo também, porque ele tem muito detalhe. O jogador já foi mais facilzinho de fazer, mas também tem muito detalhe também. Porque o jogador é esse bichinho que tá aí do lado, esse bichinho vermelho. A animação ficou meio meia boca, né? Não ficou muito bom, mas a arte em si ficou bacana. Eu curti. Não sei, me diz aí o que você acha. Se você achou bacana, coloca aí nos comentários aí o que você achou dessa arte aí, desse design desse bichinho aí, que é um polvo do caos. Ele tem alguns conceitos interessantes, por mais que é bem simplesinho, ele tem algumas ideias interessantes por trás dele, e que eu pretendo falar alguma hora sobre o meu world build, trazer um pouco dele. Eu só não sei o que eu posso trazer, porque eu quero deixar a coisa, quero fazer uns mistérios assim, e ficar falando muito sobre tudo, explicar, fica chato, né? Como eu fiz a gambiarra, eu vou fazendo cada frame, só que aí eu vou consertando no meio dos frames os detalhes. E aí eu vou ter que fazer detalhe, os tentáculos fazendo detalhe neles, trabalhando nos doubles, né, para tirar os doubles, né, aqueles pixels duplo e os erros que fica. Mas ele tá parecendo muito qual é o nome? Uma água viva. Não sei, tá esquisito, mas é isso mesmo. Mas ficou interessante. O jogo que eu já postei ele, tá? Ele tá postado no itch.io de graça mesmo, é só você baixar, zipar e entrou e acabou, e jogou. Ele é um joguinho bem simplesinho, é tipo um Flappy Bird, tem alguns levels e vai aumentando a velocidade a cada level que passa, se eu não me engano. E ele tem também algumas skins também, então eu fiz algumas skins pro polvo, né, pro polvo não, pra Lula, eu fiz algumas skinzinhas pra ela. E você pode conseguir as skins jogando o mesmo jogo, não tem isso de, você tem que pagar, não, o jogo é grátis, você entra no jogo, acabou, as skins tá lá, é só desbloquear no jogo mesmo, eu gosto assim. Ele é meio como se fosse uma entidade, uma criatura, talvez. Eu acho que ele é mais como se fosse uma criatura mesmo, que fica vagando pelo espaço. E ele é um inimigo eterno da Lula. Então eles ficam brigando no espaço o tempo todo. E ele tem vários tipos de polvo, tá? E vários tipos de Lula também diferentes. O chifre deles também são diferentes para cada tipo dele. E vai até aparecer nas skins aí, deve ter algumas skins com chifres diferentes. E é uma entidade, um bichinho que eu acho bem interessante. Tá aqui a arte finalizada, né? Com a animação, uma animaçãozinha bem simplesinha.
E não sei, eu espero que você tenha gostado. Então, se você puder aí colocar no comentário aí o que você achou dessa arte, se você gostou. E o que você acha que poderia melhorar, o que poderia ter nesse jogo também. Se você quiser dar uma jogada, ele tá na minha página do itch.io. Só você entrar lá, baixar e pronto, ele tá de graça. Um likezinho aí pra me ajudar. E se puder, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E é isso, até a próxima.